Eleições 2022. Hoje teremos a quarta entrevista da Sabatina com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Nosso entrevistado será Leandro Graz, do PV. Guilherme Portanova vai comandar a entrevista que você acompanha agora. Olá, muito boa tarde para você de olho aqui no Balanço Geral e na Record TV Brasília. Hoje a Sabatina é com Leandro Graz, ele tem 37 anos, é brasiliense, professor com 17 anos de experiência em salas de aula de escolas públicas e privadas, mestre em desenvolvimento sustentável, gestor cultural, deputado distrital no primeiro mandato. É autor de 30 leis aprovadas na Câmara Legislativa, como a que reserva carro exclusivo para mulheres no BRT Sul e a que estabelece incentivos para o incremento das atividades econômicas lideradas por mulheres. A partir de agora a gente começa a conversar, estou indo para o set de entrevista aqui, o deputado e candidato já está me esperando, eu estou brigando um pouquinho com o botão, mas o camarim lá vai me perdoar por isso, muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção, muito boa tarde. Agora eu consegui tirar o botão, esse já é o primeiro aperto aqui. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme, prazer estar aqui. O prazer é nosso. Eu vou chamar aqui na tela só a Cris Otaviano e o Yuri Ascar. A Cris está lá no Palácio Buriti, vai participar ao vivo, tá dando risada lá do que aconteceu comigo agora. O Yuri está na redação multiplataforma, eles participam com a gente. E a partir de agora teremos 20 minutos de entrevista para desenvolver os temas de assuntos importantes aqui, temas relevantes para o Distrito Federal. Quero saber, já que a gente falou aí de um aprofundamento acadêmico aí na área de desenvolvimento sustentável, a gente tem visto um avanço muito grande de obras, de construções no Distrito Federal. O que fazer? Se freia a obra, segura o desenvolvimento? Se libera a obra, afeta o meio ambiente? Como é que se resolve essa questão? Olha, Guilherme, primeiro agradecer por estar aqui mais uma vez, agradecer e parabenizar a Record por essa oportunidade que é dada ao Distrito Federal e a gente poder falar sobre os problemas e os desafios. Sobre isso, já foi o tempo em que a gente tinha um conflito entre desenvolvimento e sustentabilidade, entre preservação ambiental e geração de emprego. Hoje está superado. Nós já temos vários caminhos possíveis para avançar com obras, com investimentos, com produção de alimentos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Não só as empresas entenderam isso, mas também os governos. Hoje a gente tem saídas que têm a ver com o planejamento. A cidade vai crescer? A cidade vai crescer, mas ela tem que crescer de forma ordenada, de forma planejada e assim para as áreas possíveis de forma que daqui a um tempo a gente não tenha problemas com água, como a gente teve 5 anos atrás. Então isso é possível desde que tenha um governo que planeje a cidade e pense no futuro. Perfeito, mas quando a gente fala em cerrado, tem um levantamento que mostra que até 2030 a tendência é que a gente só tenha cerrado em áreas rigorosamente protegidas. Dá para frear esse ritmo de avanço sobre o cerrado? Dá para frear e, principalmente, aproveitar o cerrado também como uma oportunidade econômica. Sim. A gente acha que, muitas vezes, preservação, conservação e desenvolvimento não tem como conciliar. E tem. Por exemplo, o cerrado brasileiro, especialmente aqui no Distrito Federal, ele tem uma riqueza de biodiversidade, de plantas e até mesmo, quando a gente fala de água, uma riqueza muito grande que possibilita atividades econômicas como ecoturismo, como agricultura familiar sustentável. A gente pode produzir alimentos de forma limpa sem prejudicar isso. Agora, não adianta simplesmente o governo olhar para o cerrado e imaginar que aquilo tem que ser apenas conservado. Tem que olhar para o cerrado, assim como se olha hoje para a Amazônia, se olha para outros biomas, como uma oportunidade de geração de emprego e renda. Inclusive, eu sou autor da lei, que é a Lei do Cerrado. E lá na nossa legislação a gente mostra como que dá para usufruir do cerrado, mantendo-o de pé, gerando emprego, renda e oportunidades para as pessoas. Também de sua autoria a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas, o que torna até passível de pena. Só que no sentido contrário é de sua autoria a proposta de não se aplicar a pena imediatamente. Não tem uma contradição aí? Olha, primeiro é importante dizer que essa lei foi aprovada em 2019, foi uma lei aprovada quase que por unanimidade na Câmara Legislativa, foi de minha autoria. O que aconteceu de 2019 até agora é que o governo do Distrito Federal, o governo ibanês, não ligou para a lei. Ele não regulamentou, foi regulamentar semana passada, aos 49 do segundo tempo. Ele também não trabalhou para uma conscientização da sociedade, ele não se organizou junto aos empresários que alegaram, inclusive, lá em 2020, que a gente prorrogasse o prazo da lei. A gente prorrogou, depois prorrogou de novo em 2021, e nesse tempo todo o governo do Distrito Federal ficou parado.
Ele não fez nenhum esforço para que a lei pudesse valer. E mais, essa lei geraria para a gente uma série de oportunidades, inclusive econômicas. Tem alguns produtores, alguns empresários reclamando dessa questão do estoque e que até a gente tentou trabalhar agora com essa nova proposta, aumentando o prazo de pena, de multa. Mas, realmente, se o governo do Distrito Federal tivesse feito o papel dele, que era regulamentar a lei lá atrás e organizado junto aos empresários, a sociedade, conscientizando, promovendo a educação ambiental, o governo usa a publicidade para falar de asfalto, mas não usa para trazer o povo para participar das boas leis. Essa é uma boa lei porque ela diminui o gasto público lá no aterro sanitário, facilita a vida dos catadores de materiais recicláveis, então ela tem uma utilidade não só ambiental, mas também social muito grande. Perfeito. Primeira pergunta lá da reportagem está ao vivo. A Cris Otaviano está lá no Palácio do Buriti e tem mais uma pergunta para o senhor. Cris, boa tarde. Oi, Porta Nova, boa tarde para você, para quem segue com a gente aqui na Sabatinas. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo. Queria conversar um pouquinho com o senhor a respeito das suas propostas para a saúde. O senhor propõe o aumento de clínicas para a saúde da família e também propõe um serviço que o senhor chama de Alô Saúde. Seria exatamente um serviço para marcação de consultas ou para atendimento de teleconsultas? Quais são as propostas? Muito boa pergunta, Cris, porque a gente vive esse caos na saúde atualmente. Primeiro você fala de uma proposta nossa que é ampliar a rede de saúde perto da casa das pessoas. A gente está chamando isso de saúde perto de casa, que era muito semelhante ao antigo saúde em casa e o saúde da família. Por que as pessoas hoje lotam os hospitais, os prontos-socorros? Porque, infelizmente, não tem um trabalho de prevenção, das pessoas poderem buscar um primeiro atendimento, uma primeira consulta, um exame ali perto da casa delas, que é justamente nas clínicas, nas unidades básicas de saúde, que são poucas hoje no Distrito Federal para o tamanho da nossa cidade. Apenas 60% do Distrito Federal tem essa saúde perto da casa das pessoas. E o Alô Saúde, que nós estamos propondo, é um serviço em que o cidadão pode fazer um primeiro contato com uma equipe de saúde para ter uma primeira orientação. Às vezes, está com um sintoma, está com uma situação que pode ser resolvida ou pode ser ali amenizada dentro da própria casa, desde que seja bem orientada. E para, inclusive, o sistema se preparar para essa pessoa caso ela tenha que ir a um hospital ou a uma UPA. Então, hoje, as pessoas muitas vezes se dirigem ao hospital porque elas não tiveram esse atendimento lá no comecinho, que é aquilo que a gente chama de atenção básica, mas é a saúde perto da casa das pessoas, que é responsável pela maior parte de resolução dos problemas de saúde do povo. Quem diz isso é o próprio SUS, são os dados. E aí a gente tem que investir ali. O governo atual, ele inverteu a lógica. Ele investiu no IGES, que é esse instituto que cuida do Base do Santa Maria, que não tem resolvido os problemas da saúde e esqueceu de cuidar dessa parte inicial, que é responsável pela prevenção. É aquilo que a gente chama de atenção básica. E é muito importante mostrar que, dessa forma, a gente vai resolver parcialmente os problemas da saúde. Significa também que a gente vai cuidar dos hospitais, reformá-los, construir novos hospitais onde é necessário. Mas cuidando principalmente da prevenção, porque saúde não é tratar doença, é evitar ficar doente. É saúde, é qualidade de vida, saúde é bem-estar. Mas aí, no momento em que a pessoa faz o Alô Saúde e liga para pedir uma orientação, encerra o projeto do médico de família? Não necessariamente, porque faz parte dessa atenção inicial. Esse contato pode ser com o enfermeiro, com o próprio médico, vai permitir que aquela equipe de saúde já tenha uma visão, já tenha uma triagem até inicial daquilo que a pessoa pode estar precisando. Às vezes vai verificar ali pelo relato do paciente que é algo grave, então já tem que ir o SAMU buscar aquela pessoa, dirigir a um hospital. Às vezes é uma situação, por exemplo, de mal-estar, intoxicação alimentar, pode ter a ver com tontura. Um primeiro momento, uma primeira orientação pode ser feita a partir do Alô Saúde, mas ele é só essa etapa que às vezes as pessoas perdem tempo lá na UPA ou no hospital, aguardando horas para terem a triagem, para terem uma primeira escuta de um profissional de saúde que pode ser feita pelo telefone. Perfeito. Yuri Ascar, agora é a sua vez. Boa tarde, Porta Nova, Cris, boa tarde, candidato, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Candidato, gostaria de saber do senhor, como um deputado distrital em primeiro mandato, em um partido pequeno, se o eleitor não poderia considerar uma tentativa de virar governador sem uma experiência em gestão como um passo maior que a perna neste momento? Yuri, obrigado por essa pergunta e é uma oportunidade para me apresentar de maneira mais ampla. Eu sou professor há 17 anos, eu sou mestre em desenvolvimento sustentável, sociólogo de formação, passei pela administração pública, não só dentro da sala de aula, na Secretaria de Educação, mas pela própria administração da Secretaria. Iniciei meu doutorado na área de gestão pública, estudei fora do Brasil também gestão pública e durante o mandato acompanhei de perto o governo. Eu posso dizer hoje
Eu conheço todo o Distrito Federal. Eu visitei todos os hospitais públicos, eu visitei várias UPAs, unidades de saúde, visitei mais de 300 escolas, fui aos CRAS, que nesse momento, inclusive, as pessoas estão morrendo, humilhadas ali para terem acesso ao benefício. Fui ao CRAS de Planaltina, ao CRAS do Paranoá, ao CRAS do Recanto das Emas e fiz um mandato de fiscalização sobre esse governo. Eu sei exatamente quais são todas as fragilidades, os problemas do atual governo. Inclusive, mandei a este governo várias sugestões para resolver estes problemas. Pouquíssimas foram acatadas. Então, essa questão da experiência diz respeito ao compromisso que a gente tem, não só na nossa vida profissional, mas também no exercício da vida pública. E a gente tem casos anteriores de pessoas que chegaram ao poder sem ter nenhuma experiência na administração pública. Eu tive. O próprio atual governador foi candidato em 2018 sem ter nunca gerido absolutamente nada. E hoje está aí disputando a reeleição. Em outros momentos também. Essa questão de ter que avançar numa escadinha, tem que ser deputado distrital, federal, senador, não necessariamente corresponde ao que realmente é preciso. O que a população quer? Alguém que entenda os problemas da cidade e tenha soluções para resolvê-los. Só para a gente fechar aquele pacote, vamos dizer assim, de saúde, na sua gestão, uma eventual eleição para o GDF, o Instituto Estratégico de Gestão em Saúde, o IGES, continua ou será transformado, encerrado? Qual é o seu projeto? Bom, o IGES ele vai ser modificado. A nossa ideia é que essa estrutura que hoje está nas mãos do IGES, ela seja transferida em parte para uma nova modelagem que vai cuidar dos hospitais, que vai poder contratar de forma mais rápida, mas o IGES já demonstrou fracasso. Ele tem uma dívida hoje de mais de 100 milhões de reais. O IGES tem denúncias gravíssimas de corrupção. Quem vai ao hospital de base, por exemplo, buscar atendimento, sabe da dificuldade. A gente tem aí centenas de pessoas aguardando para tratar câncer. A gente precisa que haja um atendimento ágil, um atendimento eficiente para a população. O IGES fracassou. O IGES que, inclusive, tinha sido colocado pelo atual governador na época da campanha como um modelo fracassado que ele ia extinguir. E ele foi ampliar. O antigo Instituto Hospital de Base virou o IGES. Nós vamos tirar essa carga do IGES para parte a Secretaria de Saúde, e uma outra parte a gente quer restabelecer o modelo de fundação de saúde, que é um modelo que permite essa assistência de maneira mais adequada à população. Bom, falamos metade do tempo aqui sobre saúde, sobre experiência e não falamos sobre educação. O senhor, como professor, continua a gestão compartilhada ou encerra a gestão compartilhada das escolas? Encerra e transfere para aquilo que nós defendemos, que é o modelo de educação integral. Eu compreendo muitas vezes as famílias, Guilherme, terem esse anseio, essa expectativa de que colocar o policial dentro da escola vai resolver o problema da violência na escola. A violência na escola tem várias causas. Tem a ver com a violência fora da escola. O papel dos policiais dentro da educação é o batalhão escolar, na porta da escola, conferindo ali os problemas ao redor daquela escola. Dentro da escola, a gente precisa da educação integral em tempo integral, com oferta de esporte, de tecnologia, de arte e cultura, de uma educação para o empreendedorismo, para a profissionalização. No nosso governo, nós queremos que todos os jovens saiam da escola com uma profissão, com um ofício. Infelizmente, este governo colocou os policiais que, inclusive, não querem estar lá. O policial passou no concurso público, foi formado para estar nas ruas, colaborando de outras formas, prevenindo a criminalidade. E não dentro da escola disciplinando o aluno para ver se ele está com o cabelo cortado ou não. Não é esse o papel da polícia. No nosso governo, nós vamos oferecer à comunidade um modelo de educação integral e com muitas chances, com muitas formas de o jovem, o adolescente, a criança ter o seu projeto de vida construído ali dentro, para que ele saia da escola e siga na sua dignidade, na sua cidadania. Bom, antes de passar de novo para a reportagem, tem vaga tem como comportar todos os estudantes em escola em tempo integral? Tem, na medida que você começa a unir a Secretaria de Educação, programas também de outras secretarias. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui no Distrito Federal um dos melhores orçamentos da cultura em todo o Brasil. Mas não tem hoje nenhuma linha de promoção de arte e cultura que coloque a arte e a cultura dentro da escola. A gente tem programas na área ambiental, como o Parque Educador, que foi abandonado por esse governo, que também significa essa relação do jovem, do estudante, com o meio ambiente, com a educação ambiental. Nós temos um programa na Secretaria de Educação que precisa ser ampliado, que é o programa de robótica. Muita gente não sabe disso, acha que robótica é coisa só para crianças que estudam em escola particular. Na Secretaria de Educação nós temos um programa de robótica que pode ser expandido. Nós temos um programa de altas habilidades, nós temos projetos que são interessantíssimos, reconhecidos mundialmente, mas que não tem incentivo. A educação especial também, que precisa ser fortalecida para as crianças com deficiência. Então, na medida que você vai unindo esforços de outras secretarias para a oferta de atividades, de experiências como arte, cultura, tecnologia e trabalho no ambiente escolar, você tem a chance de garantir a educação integral para todos os estudantes. Perfeito. Cris Otaviano, sua vez.
Deputado, trazendo mais um tema para a nossa conversa e falando de assistência social. O senhor tem lá no seu programa de governo a possibilidade de uma renda cidadã. No que ela difere desses programas sociais que a gente já tem hoje e qual é a proposta do senhor, por exemplo, para solucionar a questão das filas nos centros de assistência, os CRAS? Essa é uma pergunta de grande interesse da população, porque explica, inclusive, permite a gente dizer por que há tanta fila no CRAS. O que houve neste governo, no atual governo, que é o governo ibanês? Antes dele, a gente tinha o Bolsa Família, que era um programa nacional, e aqui no DF, o programa DF Sem Miséria. Quem estava no Bolsa Família já recebia automaticamente o acesso ao DF Sem Miséria, e aí variava o valor. O governo ibanês pegou o DF Sem Miséria e dividiu entre o DF Social, o cartão Prato Cheio e o cartão Vale Gás. Antes, a pessoa fazia o cadastro único e durante um ano ou mais, ela já tinha acesso aos benefícios locais. Agora não, a pessoa tem que voltar lá de 6 em 6 meses, então tem que ficar indo ao CRAS com mais frequência. Por que nós propomos o Renda Básica Cidadã? Para, de novo, vincular um programa local ao programa nacional e complementar numa renda mínima cidadã aqui no DF o valor de R$600. Ninguém ganhando menos de 600. Por quê? Porque esse é o valor que a gente entende adequado para todo mundo comer 3 vezes ao dia. O DF foi a unidade, foi o lugar do Brasil em que mais aumentou a fome nos últimos 2 anos. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo nem sequer ter acesso aos benefícios sociais. Com isso, a gente faz essa garantia, as pessoas vão ter uma renda básica e, naturalmente, vão ser acessadas, vão ser convocadas pelo governo a ingressar em outras políticas públicas, a participar de formação profissional, vão poder ser apoiadas para que consigam, então, seguir na sua vida e poderem, aos poucos, ganhar ainda mais dignidade. Então, essa é a nossa proposta, acabar com esse fatiamento, com essas pequenas parcelas de benefícios que não funcionam e instituir um único benefício, que é a renda cidadã. Perfeito. Bom, agora é a vez do Yuri Ascar. Candidato, no projeto de governo apresentado à Justiça Eleitoral, o senhor fala em uma revolução no transporte. Praticamente todos os governadores do DF já prometeram isso e ninguém conseguiu cumprir. Um transporte mais barato e mais eficiente, mais confortável, é caro. Como resolver isso? Yuri, quando a gente fala de revolução no transporte, significa não só mexer na passagem ou ampliar linhas de ônibus. A gente quer mudar a lógica, o sistema como um todo. E isso passa principalmente pela instalação dos sistemas de trilhos, como o VLT. Passa também pela ampliação do BRT, como aquilo que se espera para Planaltina e Sobradinho. Por que o BRT de Sobradinho e Planaltina ainda não existe? Ele é uma possibilidade, nós vamos implementar. Além disso, o sistema de metrô, ele está sucateado. A gente precisa revitalizar o metrô e expandi-lo para as áreas ainda possíveis. Mas o grande foco dessa nossa revolução é a instalação dos sistemas de trilhos, dos veículos leves sobre trilhos, que já são realidade em outros lugares do Brasil, inclusive como no Rio de Janeiro e também em outras capitais. Portanto, dessa forma, a gente vai conseguir levar o transporte rápido e ágil para várias cidades. Além do mais, complementar os ônibus, o VLT e o BRT com aquilo que a gente chama de veículos e transporte de bairro, de comunidade, de cidades, em que a pessoa vai fazer a integração ali da Avenida Central para dentro da sua quadra, para dentro ali da sua comunidade através de micro-ônibus, por exemplo. Então, essa é a revolução que a gente quer propor. E, principalmente, valorizar aquele passageiro que todo dia pega o ônibus e paga um valor de passagem da mesma maneira que aquele que pega o ônibus de vez em quando. E aí nós estamos propondo o cartão ir e vir. A pessoa vai contratar uma quantidade de viagens, ela vai pagar por uma quantidade de viagens e ela vai ter acesso a uma outra quantidade de viagens em horários diversos que ela poderá usar, além daquele horário do trabalho de ir e voltar para casa. Para a gente, quase no fim, já 2 minutos e meio só, emprego e renda, e investimentos. Esse é um tema fundamental, já que a gente tem aí uma grande quantidade de desempregados, principalmente mulheres e jovens. Como é que a gente gera emprego? A gente gera emprego principalmente apoiando o micro e pequeno negócio, que responde aí a cada 7 empregos de 10 gerados no Brasil inteiro e aqui também no DF. Primeira iniciativa é a gente apoiar os micro e pequenos com microcrédito. Essas pessoas, artesãos, pequenos comerciantes, hoje chegam ao BRB e não conseguem microcrédito, conseguem muito pouco, é muito difícil. Então, microcrédito é a primeira ação. A segunda ação, desburocratizar a abertura e fechamento de negócios para dinamizar a nossa economia. Muita burocracia aqui no Distrito Federal. Leis e regras mais claras para quem quer abrir empresa aqui no DF. Hoje as leis são confusas, os documentos são diversos e as pessoas ficam perdidas. E principalmente capacitação profissional para esses novos empregos
de caráter muito tecnológico, ligados também à economia criativa, economia da cultura, economia verde, para que o DF tenha uma economia diversificada e não mais essa dependente apenas do serviço público ou fundamentalmente do serviço público. A gente quer colocar a economia do DF no século XXI, atrair investimentos para cá, investir em logística, investir em pequena, microindústria, agroindústria, investir na agricultura familiar, que também gera muitos empregos. Ou seja, colocar o DF nesse novo momento histórico e reduzir drasticamente o índice de desemprego aqui, porque nós temos condições. 1 minuto para a gente encerrar. Considerações finais, por favor. Eu quero aqui me dirigir a você de Braslândia, de Planaltina, de Sobradinho, você que está aí no Itapuã, em Santa Maria, no Porto Rico, Ceilândia, Taguatinga, todas as cidades, Samambaia, você que está com dificuldade nesse momento, você que não consegue um atendimento na saúde, que seu filho não tem vaga na creche, nós não podemos virar as costas para a política. É muito importante a gente olhar agora a diferença entre os candidatos e definir aquele ou aquela que nós entendemos que melhor nos representa. Eu conheço o Distrito Federal, sei os fracassos, as fragilidades deste governo e estamos apresentando um projeto para Brasília. Nós somos a Federação Brasil da Esperança, eu sou o candidato do presidente Lula aqui no Distrito Federal e a nossa senadora, candidata ao Senado, Rosilene Corrêa, representamos essa proposta de transformação e de combate ao atraso, a toda essa tragédia que a gente está vivendo. Então, convidá-los a conhecer as nossas redes sociais e o nosso programa de governo também lá no nosso site. Perfeito, muito obrigado aí no tempo, sobrou 5 segundos aí só para me despedir. Eu quero lhe agradecer a atenção aqui pela nossa sabatina, nesse início de campanha, vamos dizer assim, e claro, estaremos abertos para outros encontros ao longo dessa campanha eleitoral para trazer esclarecimentos para você. Eu lhe agradeço mais uma vez, agradeço também a Cris Otaviano e ao Yuri Ascar, que participaram também com as suas perguntas. A nossa próxima entrevista será na quinta-feira com o governador Ibanez Rocha, candidato à reeleição pelo MDB.